João capítulo 3. Evangelho do apóstolo João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga koinonia. João capítulo 3, convido os irmãos a se colocarem de pé. Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, que a tua palavra venha fazer diferença na nossa vida, que possamos sair daqui com uma atitude diferente, baseada na tua mensagem para nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu quero falar nesta manhã sobre crescimento espiritual. Nós lemos aí no texto sobre o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Nicodemos era um mestre em Israel, um doutor da lei. Ele procurou Jesus, ele chegou ali e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus, respondendo, lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, Nicodemos começou um assunto com Jesus, mas Jesus deu um corte nele. Como se Jesus dissesse assim, né? Se fosse hoje, talvez Jesus dissesse assim: olha, vamos deixar de conversa fiada, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. A conversão corresponde ao novo nascimento. Você certamente sabe disso. Mas aquele homem, Nicodemos, era um mestre em Israel. Ele já tinha alcançado uma posição bem alta dentro do contexto religioso do seu povo. Ele já era um homem conhecedor da lei, era um homem que ensinava aos outros a respeito da lei, mas ele chegou diante de Jesus e Jesus disse: olha, você precisa nascer de novo. Assim acontece com todo aquele que vem até Jesus. Precisa nascer de novo, porque a sua vida velha não tem conserto. Se tem alguém aqui que ainda não é convertido, eu lamento informar que a sua vida velha não tem conserto. Você precisa de uma vida nova em Jesus. Por isso é que existe o novo nascimento. Quando a pessoa ela se entrega ao Senhor Jesus, recebe o Senhor Jesus no coração, acontece o novo nascimento.
começa uma vida nova. Todos os seus pecados são perdoados. Começa do zero. A vida velha passou e agora é um recomeço. Mas aquela mensagem ela foi muito forte para Nicodemos. Pense bem, Nicodemos, que era mestre em Israel, ele ia agora ser discípulo de Jesus? Isso foi muito para ele. Foi pesado para ele. Porque ele que estava acostumado a dar aula para os outros, ele agora ia se assentar ali no meio dos discípulos para aprender com Jesus. Isso foi muito para ele, ele não conseguiu encarar isso. Como disse o pastor Marcos aqui, agora há pouco, talvez nós precisamos sacrificar o nosso orgulho, não é? Sacrificar a nossa soberba, e Nicodemos não estava disposto a fazer isso. Bom, quantos aqui já nasceram de novo? Levante a mão. Glória a Deus, amém? Aleluia! Você nasceu de novo. Então, diante de Deus, você, quando nasceu de novo, era semelhante a um bebê. Por isso foi feita essa peça aqui, porque você aceitou Jesus, espiritualmente você é semelhante a um bebê. E o que acontece quando nasce um bebê, né? Eu tenho um filho, eu sei, né, como que é. Na hora que o bebê nasce, os pais logo vão olhar para ver se ele é perfeito, não é? Se ele tem 2 braços, se tem 2 pernas, não é? Se tem tudo no lugar. Porque é uma preocupação dos pais, não é verdade? Saber se o filho vai nascer perfeito. E quando o filho nasce completo, né, digamos assim, é uma alegria muito grande, e é uma satisfação muito grande. Os pais ficam muito contentes. Mas o filho tem alguns defeitos, né? Ele não fala, ele não anda, ele chora muito, ele não tem dente, e às vezes ainda costuma ser careca, né? A barriga dói, e dói de madrugada, né? Durante o dia, não. Não, mas isso aí é um grande problema para os pais. Não, os pais encaram isso com tranquilidade, não é? Com amor, com carinho, com dedicação. Mas o filho, ele traz não apenas satisfação, mas também expectativas. Por que expectativas? Porque os pais esperam que ele cresça. Os pais esperam que ele aprenda a andar, que ele aprenda a falar, que ele aprenda a pensar, que ele aprenda a conviver, não é mesmo? Então existe não apenas satisfação, mas também expectativa. Da mesma forma, Deus tem expectativas a nosso respeito quando nós experimentamos o novo nascimento. Nós não podemos ser eternos bebês. Não podemos ser. Nós precisamos crescer, nós precisamos aprender. E como isso acontece? Eu queria ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Qual é o conselho de Pedro? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, a pessoa nasceu de novo, mas aí acabou? Não, aí começou. Né? E como é que você pode crescer espiritualmente? Podemos comparar com o crescimento físico. O crescimento tem algo de misterioso, não é mesmo?
É um processo misterioso. E nós não podemos interferir diretamente no processo do crescimento. Eu não tenho como fazer o meu filho Daniel crescer, não é? De um dia para o outro. Não adianta esticar, não adianta pegar pelos pés, pelas mãos e puxar. Não adianta. Mas tem algo que nós podemos fazer. Nós podemos ajudar de alguma forma. Através de quê? De uma boa alimentação. Não é verdade? Então, espiritualmente, não é diferente. Você precisa de uma boa alimentação espiritual para que você possa crescer espiritualmente. E se você não tiver essa alimentação, você vai ter problemas sérios. Então, o que Pedro escreveu aí? Você precisa do leite racional. O que é esse leite? É o ensino bíblico. São as doutrinas básicas do cristianismo. Por exemplo, podemos voltar aí algumas páginas, em Hebreus capítulo 6. Exemplos de doutrinas básicas. Hebreus 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. O autor deu aí um exemplo de algumas doutrinas básicas. Então, doutrinas básicas correspondem ao leite, para aquele novo convertido. Ele chegou agora, aceitou Jesus agora, ele precisa deste ensinamento básico. Para quê? Para que ele comece a crescer espiritualmente. Mas eu gosto da expressão de Pedro, ele diz assim, leite racional. Interessante, o que racional tem a ver com tudo isso? Racional é algo que vai atingir a sua razão. O cristianismo, ele não é feito só de fé. A sua razão também participa dentro das limitações da razão, mas ela participa. Por isso é que nós estudamos a Bíblia. E é de forma racional que nós entendemos a Bíblia. E quando chega um ponto que a razão não consegue atingir, então a fé continua. Amém? Naquilo que a razão não alcança, a fé alcança. Mas então, você precisa desse leite, desse ensinamento bíblico. Mas, como nós vimos aqui na peça apresentada pelo Henrique, pela irmã, é só os domingos? Pense bem nisso. Será que alimentando o bebê só os domingos, de manhã e à noite, vai resolver o problema da nutrição dele? Nós sabemos que não. Não é? Por que a gente ri com uma peça dessa? É porque nós sabemos que alimentar uma criança apenas aos domingos é uma grande loucura. Não é isso? Mas não é isso que é feito muitas vezes com a vida espiritual de muitas pessoas. Só os domingos. Mesmo que esse alimento do domingo seja muito bom, ele pode ser excelente, ele pode ser o alimento mais forte, mas só os domingos não adianta. Você precisa se alimentar espiritualmente mais vezes por semana, de preferência todos os dias. Não é verdade? Amém? Você precisa se alimentar. Isso é da maior importância para a sua vida. Você precisa se alimentar. E qual é o alimento? A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Você precisa. Mas Pedro disse, desejai ardentemente. Você precisa desejar. A igreja está oferecendo o alimento, não é? A igreja está oferecendo o alimento, mas se você não desejar, não vai adiantar. Então você precisa disso para crescer. Você precisa ler a sua Bíblia.
Você precisa conhecer a palavra de Deus. E eu descobri uma coisa que achei muito sério. Você sabia que a Bíblia não vai para o céu? Não. Importante isso, né? A Bíblia não vai para o céu. Você não sabia disso, sabia? Então você tem que ler a Bíblia aqui, irmão. Você tem que ler aqui. Tem pessoas que estão com a Bíblia guardada, não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. A Bíblia por acaso vai para o céu para você ler lá? Não. Então você tem que ler aqui. Você tem que ler nessa vida aqui. Já pensou, você vai chegar lá no céu e encontrar o profeta Jeremias, né? E aí, o profeta Jeremias vai te perguntar assim, aí, você gostou das minhas profecias? Você vai falar assim, você sabe que eu não sei? Sabe que eu nunca tive tempo de ler suas profecias? Pois é, agora é tarde. Não é? Então, nós precisamos de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Agora, e quando isso não acontece? Então, você vai ter problemas. E eu também vou ter problemas. Esse problema todo mundo tem, não é? Mas se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ter mais problemas do que teríamos. Nós vamos ter mais dificuldade para resolver os problemas do que teríamos. Então vejamos exemplo disso na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo esteve em Corinto entre o ano 51 e 52 da era cristã. Como é que nós podemos saber o ano? Como podemos dizer que é 51 ou 52? Informação teológica rápida, para você que tiver interesse. Em Atos 18, versículo 12, fala que Gálio era procônsul da província romana de Acaia, quando Paulo esteve em Corinto. E a história de Roma nos diz que Gálio foi procônsul nos anos 51 e 52. Então, é através desses personagens e da pesquisa histórica que nós descobrimos algumas datas, mesmo que aproximadas. Por que eu estou mencionando este ano? 51 ou 52? Porque no ano 55, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Agora nós vamos ler 1 Coríntios 3, e vocês vão entender por que eu estou citando essas datas. 1 Coríntios 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis suportar, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Então, veja bem, Paulo fundou a igreja, e aproximadamente 3 anos depois, ele escreveu uma carta para a igreja, e Paulo estava decepcionado com esses irmãos, porque passados 3 anos, eles não tinham crescido espiritualmente o tanto que deveriam. Então voltemos à figura do bebê. Os pais, eles ficam felizes demais quando a criança nasce, ainda que ela não ande, não fale, seja banguela e careca. Mas, não, o pastor Felipe não gostou da parte do careca. Não. Olha, mas já pensou se 3 anos depois a criança ainda for um bebê?
ela ainda não fala, ela ainda não anda, ela ainda não tem dentes. Será o desespero dos pais, não é verdade? 3 anos depois. Pois então, Paulo, 3 anos depois, aproximadamente, ele se encontra frustrado com os irmãos da igreja de Corinto. Por quê? Porque esses irmãos não cresceram. Como é que nós sabemos que eles não cresceram? Paulo fala aí, olha, vocês ainda são carnais. Vocês já deviam ser espirituais, mas vocês ainda são carnais. Mas como é que Paulo sabia que eles eram carnais? Olha, se entre vós ainda existe inveja, isso é sinal de que vocês não cresceram. Ainda existe contenda no meio de vocês. É sinal que vocês não cresceram, vocês estão brigando igual crianças. Existe divisão no meio de vocês. Um diz, eu sou de Paulo. Não, o outro diz, eu sou de Apolo. Gente, isso é infantilidade espiritual. Então Paulo estava decepcionado com esses irmãos. Eu estou falando de 3 anos, é tão significativo isso na Bíblia, porque nós poderíamos perguntar, quanto tempo nós precisamos para alcançar um crescimento espiritual razoável? Esse período de 3 anos, ele é muito significativo, sabe por quê? Porque, por quanto tempo os discípulos andaram com Jesus? 3 anos. Né? Por quanto tempo Paulo demorou para se tornar apóstolo depois de sua conversão? 3 anos. Mas se você ler Gálatas 1, você vai perceber isso. 3 anos. Então, o crescimento espiritual, ele deve ser mais rápido do que o crescimento físico. Você, com 3 anos de evangelho, você já tem que ter lido a sua Bíblia toda. Amém? Olha, 1 ano é suficiente para você ler a Bíblia toda. Se você ler nos dias úteis 3 capítulos por dia, e aos sábados e domingos 5 capítulos por dia, em 1 ano você lê a Bíblia toda. Isto não significa que você sabe muito de Bíblia, não. Você apenas deu uma passada. Então, quando você terminar, comece de novo. Comece de novo. Mas 3 anos é tempo suficiente para você já ter lido a Bíblia, já ser batizado nas águas, aliás, batismo nas águas tem que ser bem rápido, já ter sido batizado com o Espírito Santo, já está capacitado para orar por enfermos, expulsar demônios e pregar para quem não é crente. É tempo suficiente. Agora, se você já tem 3 anos e você não alcançou essas metas, eu te desafio a colocá-las como um alvo para a sua vida em 2011. Amém? Porque o seu crescimento espiritual é da maior importância para a sua vida e também é da maior importância para a vida das pessoas que estão perto de você, para a sua família, para os seus colegas de trabalho, para aqueles que serão alcançados pelo seu testemunho e pela sua palavra. Então é importante que você cresça espiritualmente. Mas veja, outro exemplo, Hebreus, capítulo 5. Deus tem expectativas para conosco. Ele não espera, Ele não quer que sejamos eternos bebês espirituais, que se alimentam só aos domingos, né? Estão cada vez mais magros, cada vez mais raquíticos. Não, misericórdia. Você não é assim, amém? Eu estou falando lá da peça do Henrique. Você não é assim. Espero que não. Olha só, Hebreus capítulo 5, versículo 10. O autor está falando sobre Jesus e o texto diz: chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir.
Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas esse autor também estava decepcionado, porque ele estava falando sobre o quê? Sobre o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Acho que falar uma frase dessa pode soar bastante estranho para muita gente. E soava estranho para os hebreus também. O autor estava falando de um assunto elevado, um assunto difícil. E ele interrompeu e ele falou assim: olha, eu tinha muito mais a falar a esse respeito, mas vai ser muito difícil de vocês entenderem, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. E por esse tempo todo que vocês são convertidos, vocês já deveriam ser mestres, mas isso não aconteceu. Vocês ainda estão precisando de leite. Então, é a mesma decepção que Paulo teve com os coríntios, esse autor teve com os hebreus, porque o tempo passou e o crescimento não aconteceu. Irmãos, às vezes a gente acha que o tempo vai resolver as coisas, não é? Talvez a gente não diz, mas lá no subconsciente, talvez a gente espere que com o passar do tempo a gente venha crescer. Mas o tempo por si só, ele não resolve nada. Não resolve nada. Tempo de evangelho, por si só, não adianta nada. Jesus não paga fundo de garantia por tempo de serviço. Não adianta. Precisa saber o seguinte: nesse tempo que você tem de evangelho, você realmente aprendeu a palavra de Deus? Você realmente praticou a palavra de Deus? Então é isso que conta. Por que que esses hebreus, eles estavam bastante atrasados? Por quê? Qual foi a causa? Negligência para ouvir. Está aí no versículo 11. Negligência para ouvir. Ou seja, o alimento espiritual estava disponível, mas eles não receberam esse alimento. Havia a palavra disponível, mas eles não ouviram essa palavra. Eles foram negligentes. Então o tempo passou e eles não cresceram. Então por que que nós estamos falando sobre esse tema? Porque o seu crescimento espiritual é da maior importância para a sua vida, mas também porque nós estamos envolvidos com a área de ensino da igreja. Então, aproveite as oportunidades que a igreja te dá de receber esse alimento espiritual. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao dizer isso, Jesus traçou um paralelo entre a vida física e a vida espiritual. Você precisa receber a palavra, e a palavra está disponível para você. No próximo domingo, começaremos as novas classes da escola bíblica dominical. Teremos classe para adulto, classe para jovem, classe para casais, classe de estudo do Antigo Testamento. Então, haverá uma diversidade de classes para que você possa escolher aquela que é mais adequada à sua faixa etária ou ao seu interesse. Mas o fato é que você precisa conhecer a palavra de Deus e a igreja está oferecendo essa palavra para você. Amém? Agora,
quando o tempo passa e a pessoa não cresce espiritualmente, ela continua sendo um bebê espiritual. Então, aí você encontra um crente chorão, né? Um crente só sabe reclamar, só sabe murmurar, não cresceu. Um crente birrento, não, o pastor não me cumprimentou, ele não me ama. Vou sair da igreja. Não, eu não estive no culto da quarta-feira às 2 horas da tarde, o pastor nem me telefonou. Eu fiz aniversário, o pastor não me telefonou. Isso é o quê? É infantilidade. Ah, o pastor pecou, eu vou pecar também. Né? Pastor fulano caiu, eu vou cair também. Isso é infantilidade espiritual. Quer dizer que você está no colo daquele pastor, não é? Ele tá te levando, se ele cair, você cai junto. Então você é um bebê na fé. Então aquela pessoa que é antigo no evangelho continua cometendo os pecados de antigamente. É antigo no evangelho, não conhece a Bíblia. É antigo no evangelho, continua precisando de libertação. Continua precisando de libertação. Meu Deus do céu, isso não pode ser uma constante na nossa vida. Se você precisa de libertação, você tem que ser liberto, mas você não pode continuar precisando. Se tem um enfermo para receber uma oração, o crente que não cresceu, ele não ora. Ele tem que chamar alguém, ele tem que chamar o pastor. Se manifestar um demônio, ele sai correndo. Não é? Gente, nós precisamos crescer. Precisamos crescer e para isso nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Olha só. O pior que pode acontecer com o crente que não cresce, que não se alimenta, sabe o que é? É a morte espiritual. É a morte espiritual. Alguém pode achar um absurdo isso, mas é possível. É possível. Lá em Romanos, capítulo 8, Paulo fala sobre isso. Porque talvez alguém diga assim, não, mas ninguém morre espiritualmente, não. Eu estou garantido, eu estou tranquilo, não é? Eu já sou predestinado mesmo. Romanos 8, 13. Veja bem, o mesmo Paulo que escreveu esse texto, escreveu para os coríntios, não é? Ele escreveu para os coríntios, olha, vocês ainda são carnais, vocês ainda são meninos em Cristo. Paulo estava preocupado com isso, e olha o que ele diz em Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ele não está falando de morte física, porque morrer fisicamente todos nós vamos. Está falando de morte espiritual. Aquele que o tempo vai passando e ele não se alimenta. E ele vai enfraquecendo e ele corre o risco de morrer espiritualmente. Isso a gente às vezes encontra com alguém na rua. E aí, irmão, como é que tá? Firme? Não, mas sabe, é que eu não estou mais na igreja, né? Que isso, irmão? Né? Como que acontece uma coisa dessa? Como que alguém pode conhecer Jesus e depois abandonar Jesus? Como que pode? A pessoa não se alimentou, ela não conheceu a Bíblia, ela não conheceu Jesus por meio da palavra. Pois bem, a alimentação só, ela não resolve todos os problemas. Você precisa também praticar a palavra. Não é isso? Se a pessoa só se alimentar, seja um bebê, não é? Seja um adulto, se ele só se alimentar e ficar paradão lá, ele vai se tornar um obeso espiritual. Né? Ele vai ter problemas.
Então essa é a situação daquele que aprende, mas não faz nada. Né? Aprende, mas não trabalha. Não se dispõe a participar da obra de Deus. Não se dispõe a obedecer aquilo que Deus mandou. Então você precisa se alimentar e se exercitar. Agora, onde nós vamos chegar com tudo isso? Qual é o alvo desse crescimento? O alvo desse crescimento está em Efésios, capítulo 4. Também texto de Paulo. Então nós percebemos, enquanto você abre aí Efésios 4, nós percebemos que os apóstolos, eles tinham essa linha de raciocínio em mente. Não é mesmo? João falou do novo nascimento, Pedro, que era colega de João, falou da alimentação do recém-nascido, não é mesmo? E do crescimento. Paulo falou também do crescimento. E Paulo vai falar agora do alvo desse crescimento. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o problema do menino na fé é que ele é levado pelos ventos de doutrina. Ele não tem firmeza. Ele não tem firmeza. Para onde o vento tocar, ele vai. Tem ali a oração dos 12 apóstolos. Opa, vou para lá. Mas ali tem a dos 70 apóstolos. Opa, é para cá que eu vou. Mas tem dos 318 apóstolos. Mas eu vou lá. Não, ali tem dos 487 apóstolos. Eu vou lá. Não, o que é isso, gente? O que é isso? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Não precisa de 318. Se tiver, amém. Mas eu não vou correr atrás disso. Eu não vou correr atrás de novidade doutrinária. Ali tem a rosa ungida, vamos lá. Eu quero saber onde é que a Bíblia falou de rosa ungida. Isso eu quero. Tem o sabonete ungido. Eu quero saber onde é que está na Bíblia. Tem a unção com petróleo para você prosperar. E tem gente querendo saber o endereço. Ó. Eu não estou inventando, gente. É verdade. Eu ouvi no rádio o convite para receber a unção com petróleo. Mas aí o menino espiritual, ele vai atrás. Ele vai atrás. Ele vai atrás. Nós não podemos viver assim, sendo levados por ventos de doutrina, por novidades, por invenções humanas. Não podemos. Mas como é que você não vai ser levado? Na medida em que você tiver o peso da palavra na sua vida, o vento de doutrina não te carrega. Amém? Não te carrega. Veja bem, o crescimento espiritual, ele vai te levar a um estado em que você, pelo conhecimento da palavra e pela prática, você terá um bom discernimento. Nós lemos isso lá em Hebreus 5,14. Você terá um bom discernimento. A palavra vai te oferecer isso. Sabendo discernir bem entre o bem e o mal. Na hora de tomar as suas decisões, você terá uma boa base bíblica para tomar as suas decisões. Você não precisará a todo momento que alguém decida para você, ou a todo momento que alguém diga para você o que é melhor. Você vai alcançar esse nível de saber fazer bem as suas escolhas. Você terá firmeza contra as falsas doutrinas.
Como é que vai fazer se você encontrar uma testemunha de Jeová? Ou um espírita kardecista? Espírita kardecista, que conhece a Bíblia, talvez mais do que você, e ele te fizer algumas perguntas difíceis, como é que vai fazer? Esse texto aí de João 3, os espíritas gostam demais desse texto. Mas não é o texto todo não, né, que a gente estava querendo muito, mas só daquele versículo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então eles dizem que esse nascer de novo é a reencarnação. E aí, como é que faz? Hebreus 9, 27, né? Amém. Gilberto está afiado. Então, quer dizer, lá no deserto, Satanás usou a palavra de Deus contra Jesus. E Jesus, palavra nele também, amém? Palavra nele também. Porque Satanás tem a forma dele de interpretar a Bíblia. E se você não conhecer bem a Bíblia, você vai, talvez, aceitar a forma dele. Eu tive a infelicidade de tomar conhecimento a respeito de duas mulheres que eram de igrejas batistas e hoje são espíritas kardecistas. É duro a gente saber dessas coisas. Graças a Deus, elas não eram da Getsemane. Amém? Mas é uma tristeza saber que membros de igrejas que nós conhecemos, duas igrejas diferentes, a pessoa ir parar no espiritismo, como é que é possível acontecer uma coisa dessa? Pois é. Às vezes não leu a Bíblia, né? É oferecer um livro espírita, a pessoa leu. E a pessoa não tinha estrutura nenhuma para resistir àquilo. Por quê? Porque não conhecia a palavra. Então, misericórdia. Você precisa conhecer a palavra. Isso é questão de sobrevivência espiritual. Você precisa conhecer a palavra. Isso não é questão de informação, não. É questão de formação. E de transformação. Amém? Para que você tenha resistência espiritual. Outra característica da maturidade espiritual, sabe o que é? Maior resistência diante do pecado. Não vou dizer que você vai ser perfeito, infalível. Infalível é só o Papa, né? Nós não. Só Jesus, isso mesmo. Só Jesus. Não vou dizer que você vai ser infalível pelo seu nível de maturidade espiritual. Não. Mas você vai ser mais resistente ao pecado do que era antes. Podemos ilustrar da seguinte forma. As crianças caem muito, não é mesmo? Saem correndo por aí, caem, machucam. O adulto raramente cai. Não é verdade? Assim é aquele que cresceu espiritualmente. Ele pode ser que ele caia? Pode. Mas isso dificilmente vai acontecer. Porque ele tem firmeza, ele tem equilíbrio. Ele não sai correndo sem motivo. Né? Amém. Então, esse crescimento, ele vai te conduzir a essa maturidade, esse equilíbrio, essa firmeza, e ele vai te conduzir também ao exercício ministerial. Você precisa ter um ministério, se é que você ainda não tem, né? Muitos já têm, mas você precisa ter um ministério. Quem é membro do corpo de Cristo, levanta a mão, por favor. Muito bem, eu nunca vi membro sem função. Todo membro tem uma função. Então, isso está aí em Efésios 4, onde nós lemos, vamos rever aqui o detalhe, Efésios capítulo 4, versículo 12. No versículo 11, diz que o Senhor Jesus, ele colocou ministérios na igreja, ele colocou líderes. E
quê, líderes? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, o crescimento espiritual vai fazer com que você possa exercer um ministério na casa do Senhor. Não quer dizer que você vai ser pastor, não é? Pode até ser, mas existem muitas áreas, o importante é que você precisa trabalhar, e para trabalhar bem, você precisa crescer, você precisa conhecer a palavra. Agora, em último lugar, esse crescimento, o que ele vai fazer? Ele vai nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Aleluia! Ele é o nosso alvo, Ele é o modelo, Ele é o Filho de Deus, padrão no qual todos os filhos de Deus se espelham, porque nós queremos nos tornar semelhantes a Ele. Por isso, aqui em Efésios 4, no versículo 13, está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, chegamos à maturidade, à estatura, à medida da estatura completa de Cristo. Então, este é o nosso propósito no nosso crescimento espiritual. Olha, muitos querem crescimento profissional, e eu também. Muitos querem crescimento salarial, e eu também. Mas não foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Tudo isso é bênção. Crescimento profissional, salarial, patrimonial, é bênção, geralmente, né? Geralmente é bênção. Mas não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Então, não adianta eu encontrar com você em algum lugar daqui 10 anos e te perguntar: e aí, como é que estão as coisas? Aí você me diz assim: olha, eu era office boy lá na empresa, agora eu sou o presidente. Ah, muito bem. Eu ganhava R$500, agora eu ganho 600. Muito bem. Mas se você não tiver crescido espiritualmente, não adiantou nada. Não adiantou nada. Então, o crescimento espiritual deve ser um propósito na sua vida. Os outros propósitos são importantes também, mas este é o mais importante. Então, eu quero desafiá-lo nesta manhã a estabelecer um alvo em 2011. Janeiro acabou, mas ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo. Senão alguém vai dizer assim: não, eu vou esperar o Réveillon, esperar 2012, eu vou começar a ler a Bíblia. Misericórdia, muitas pessoas que estão vivas hoje não estarão em 2012. Então, faça um propósito hoje. Comece a ler a sua Bíblia hoje, ou continue lendo. Seja persistente. Muita gente começa a ler em Gênesis, agarra em Êxodo, atola em Levítico e para em Números. Não sai de Números de jeito nenhum. E aí chega naquela parte ali, as tribos trazendo ofertas para o tabernáculo, a pessoa agarra ali, e aí as genealogias, agarra ali, não passa de jeito nenhum. Você precisa atravessar essa barreira. Amém? Você precisa ler a palavra. Eu sei porque eu passei por isso, né? Mas eu consegui atravessar e consegui ler a Bíblia toda. Mas isso é só o começo. Mas depois vem o estudo da Bíblia. Mas eu quero estimular o seu apetite espiritual nesta manhã. Faça um propósito de frequentar a escola bíblica domingo, 9 horas da manhã. Tem alguns irmãos que estão frequentando, estão tendo ali a aula com o Claudinei. Tem sido bênção, graças a Deus. Isso. Exatamente. Então, no próximo domingo, teremos várias classes. Teremos o culto das crianças aqui. Então, você que tem o seu filho, traga o seu filho.
porque ele precisa conhecer a palavra de Deus bem cedo, quanto mais cedo, melhor. Se você puder fazer o koinonia, faça. Mas a escola bíblica dominical, ela é importantíssima. Eu hoje, se tenho algum conhecimento bíblico, não é tanto por causa do seminário que eu fiz, mas porque eu frequentei escola bíblica durante uns 20 anos, pelo menos. Deve ter sido mais, tá? Mas vamos colocar 20 para não exagerar. Esses meus 42 anos de evangelho, eu tenho 44 de idade, esses meus 42 anos de evangelho, uns 20 anos eu frequentei a escola dominical. Então, é isso que dá firmeza para a gente. É isso que dá base espiritual, alimento espiritual, para que nós possamos crescer na presença do Senhor. Então fica o desafio para que você faça um propósito de crescer espiritualmente, de se alimentar espiritualmente, e não ser como aquele bebê, não é, que secou, sumiu. Eu não quero que você suma, irmão, eu quero continuar te vendo aqui, cada vez mais forte, cada vez mais firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. E se você ainda não experimentou um novo nascimento, esta manhã também é uma oportunidade de começar uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém.